Sejam bem-vindos, então, estamos ao vivo para mais uma live. Chegamos ao final aqui do nosso 10º dia dessa sequência de 50 dias de lives, nossa live número 220, trazendo mais um tema aqui para fechar com essa live noturna desta terça-feira. E hoje eu quero trazer um tema assim que virou meio que uma espécie de mentalidade, assim, principalmente aqui de nós brasileiros, é muito comum a gente ver isso, que é a tal coisa do happy hour, né? Então a gente vai discorrer aqui um pouco no assunto e vai entender como esses bordões, né? Essas frases, essas palavras assim, muitas vezes inventadas, tem uma justificativa de ser, e aquilo ali vai virando um pouco a parte da nossa mentalidade, né? Eu lembro que eu estava uns tempos atrás assistindo uma entrevista naquele programa, o Roda Viva, né? Um programa que era bastante conhecido, um programa de entrevistas. E, se eu não me engano, era a TV Cultura, né, que fazia parte ali do grupo ali, Rede Globo. E eles levam entrevistados ali, fazem uma roda ali com os entrevistadores, vão fazendo algumas perguntas. E nesse dia eu lembro que os convidados eram pessoas que trabalhavam ali com a educação, e o tema era os desafios da educação. E aí, era uma entrevista assim qualquer, como as outras. Mas o que chamou a atenção, assim, que eu quero fazer essa ligação, assim, com a questão do happy hour, é que é o seguinte: isso é muito comum da gente ver, né, nos assuntos, na roda de bate-papo ou até mesmo nas entrevistas, né? Ali eles estavam para discutir sobre os desafios da educação daquele ano ali referente. E aí uma das perguntas que um dos entrevistadores fez foi o seguinte: se você fosse presidente da República, o que você faria em relação a isso? Ora, veja, o que isso tudo tem a ver com essa mentalidade de happy hour, né? Imagina, a pessoa está ali, ela tem os desafios do dia dela, dia a dia dela, os desafios concretos, né? Nesse caso em específico era relacionado à educação, né? Poderia ser qualquer um outro exemplo. E aí o sujeito entrevistador, né, coisa que é muito comum, ele traz uma questão para a pessoa responder, que é algo que é uma pergunta totalmente genérica, um desafio muito mais amplo e que está totalmente fora da circunstância concreta daquela pessoa, né? Então é mais ou menos o que acontece às vezes no nosso dia a dia, quando a gente tem a nossa circunstância concreta ali, que é a nossa verdadeira vocação, que é desempenhar e fazer bem feito aquilo pelo qual a gente foi chamado, aquilo que a gente está sendo chamado naquele instante, e muitas vezes a gente fica pensando em coisas totalmente amplas, subjetivas, né, distantes, né, muitas vezes com um discurso que aquilo ali é uma coisa grandiosa, mas na verdade aquilo ali não passa de uma fuga, né? Então, como por exemplo, né, às vezes a gente se coloca questões como, por exemplo, como que eu vou fazer para ser feliz, né? Como que eu vou fazer para alcançar a felicidade? Como que eu vou fazer minha esposa, meu marido, meu filho feliz, né? Como que eu vou ganhar R$1 milhão? Como que eu vou comprar um terreno e fazer uma casa? Quando, na verdade, escapa pelas nossas mãos, por estarmos sempre focados nessas coisas mais distantes e abstratas, escapa das nossas mãos aquela coisa concreta, circunstância concreta, né? Que seria, sim, a pergunta que nós deveríamos nos fazer a todo instante, que é, no final de contas, né? Como que eu, né, aqui e agora, exatamente neste instante que eu estou vivendo, consigo dar sentido para aquilo que eu estou fazendo, né? Como que eu faço? Como que eu consigo nesse instante dar sentido para isso que eu estou fazendo, né? Colocar sentido nas coisas que eu estou fazendo, nessa circunstância concreta, neste momento presente, que é tudo que eu tenho em minhas mãos, né? Então, quando a gente vê essa coisa, né, às vezes eu costumo ir jantar ali num lugar de tempos em tempos, e aí volta e meia lá, quando eu chego ali, tem um pessoal ali fazendo o happy hour, né? E aí essa coisa do happy hour, né, o que ele nos remete, né? A hora feliz, né? Que normalmente o pessoal faz logo depois que eles saem do trabalho, né? Como se aquele momento, né, logo depois que tu sai do trabalho, fosse a tua hora feliz, né? Afinal, tu tá saindo, né, daquele fardo que foram aquelas tuas horas de trabalho, né? Afinal, o trabalho é o peso, né? E isso a gente vê, né, quando a pessoa festeja que chegou o final de semana, finalmente estamos livres, finalmente não estamos lá presos, afinal, o trabalho é uma prisão, né? E aí eu vejo o trabalho como um fardo, como horas tristes, quando na verdade o nosso trabalho deveria ser uma ferramenta de melhoria, deveria ser uma ferramenta que a gente valoriza, afinal é de lá que a gente tira o nosso ganha-pão e é de lá que a gente tem a possibilidade de melhorar.
E é lá também que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então imagina, né? Que vida miserável, que vida infeliz quando eu olho para o meu trabalho dessa forma detestável, né? Quando eu fujo para essa hora feliz, por esse happy hour, né? Quando essa mentalidade de escapar do caso concreto, né? Essa mentalidade que é a mesma ali na entrevista, de você querer ser presidente da República, ao invés de estar pensando naquele caso concreto ali, em como eu devo educar a pergunta que deveria ter sido, né? Como que a gente deve fazer para desempenhar melhor o nosso papel, para poder educar melhor, né? Um moleque ali de 6 anos, olha, se eu não tenho ali ainda ferramentas para poder educar um moleque de 6 anos, como que eu vou querer falar em ser presidente da República? Ora, o entrevistado naquela hora deveria dizer, ô entrevistador, tu tá maluco? Eu não sou presidente da República, eu não tenho que ficar pensando nessas coisas, né? Eu vim aqui para discutir os desafios da educação, o desafio do que eu passo no dia a dia, é disso que eu preciso falar, né? Então vira essa fuga, né? Essa busca por um mundo de abstrações, porque afinal, daí se eu fizer isso, fica muito fácil, né? Eu não preciso lidar com a minha circunstância concreta, né? Se eu falo dos sonhos amplos de um dia, quem sabe, eu vou realizar aquilo ali, eu fujo da minha circunstância, do meu momento presente, que é tudo que eu tenho, né? Então, o desafio é chamar alguém ali para discutir algo, né? Concreto, e aí a pessoa foge, né? Imagina, né, vocês, um guia turístico, né? O guia turístico fica ali perguntando para os turistas, né? Para onde vocês acham que eu deveria ir, né? Será que é para o norte, para o sul, para a direita, para a esquerda, né? Poxa, se tu é o guia turístico, poxa, é tu quem tem que saber, né? Eu tô pagando para que tu me guie, né? Imagina se o guia turístico vai ficar perguntando isso, os turistas vão tudo fugir, né? Vão tudo querer, ninguém vai querer pagar por aquele guia turístico que não sabe para onde está guiando, né? Então essa mentalidade de fuga, essa mentalidade abstrata, né? Muitas vezes alguns chamam por aí, né? Aquilo que meio que idiotizou o ramo do coaching, por exemplo, né? Eu vou salvar o mundo, né? Eu vou mudar o mundo. Poxa, tu não muda nem o teu mundo, cara, tu não consegue nem fazer direito aquilo que está na tua frente e tu quer se preocupar em salvar o mundo. O que a gente precisa, ao invés desses delírios, né, megalomaníacos, né, de querer salvar o mundo, de querer pensar em ser o presidente da República, de querer pensar em ser o treinador da seleção brasileira, né, que todo mundo dá palpite, é dar atenção em relação àquela pessoa que está ali na minha frente, né? Ora, imagina eu como psicólogo, como terapeuta, né, no momento que estiver nos meus atendimentos, eu vou estar dando toda a minha atenção para aquela pessoa ali que está diante da minha frente, né? Para aquela pessoa que está diante de mim, né? Quando eu estou diante de um cliente, só o que importa naquele momento para mim é a demanda do meu cliente, né? Quando eu estou diante da educação do meu filho, quando eu estou diante, né, de um momento com os meus amigos, seja lá quem for, o que importa naquele momento é aquela circunstância, né? Não o ficar pensando, né, em como eu vou fazer para salvar o mundo, né? Então, poxa, ô entrevistador, que pergunta estúpida, né? Era isso que era para ter sido respondido para ele, né? Eu não sou o presidente, né? Eu tenho que pegar um aluno aqui pela mão e levar ele da ignorância para a sabedoria. Essa é a minha missão, essa é a minha circunstância, esse é o meu desafio concreto, né? Então vamos sair dessa mentalidade de fuga, né? Da hora feliz, do happy hour, né? Aquela hora feliz que é quando tu sai daquele fardo do trabalho, né? Então, afinal, né, normalmente quem faz isso, quem foge disso, é aquela pessoa que não aprendeu a fazer bem feito a sua função, não aprendeu a desempenhar de uma melhor forma a sua função, não adquiriu capacidade, e aí, óbvio, né, ela tem que acabar fugindo, né, porque imagina, né, se ela está ali imerso numa coisa que ela não sabe fazer direito, né, ou que ela sequer gosta de fazer, é óbvio, né? Ela não coloca sentido naquilo ali, então ela vai querer fugir. Ela tá louca para que chegue às 18 horas para ela poder ir lá pro happy hour dela, né? Não que o happy hour não possa de fato ser uma hora feliz. Agora, quando isso é uma fuga, quando isso é um desvio daquilo que eu estou fazendo na maior parte do meu dia a dia, é óbvio que uma vida assim vai ser uma vida miserável, né? No sentido espiritual falando, no sentido psicológico, né? Uma vida assim, ela é uma vida triste no fim das contas, né? Do qual eu não coloco sentido naquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia a todo instante, né? Eu não consigo colocar o coração naquilo que eu faço, né? Eu sequer tenho o domínio técnico daquilo que eu faço, né? E é óbvio, assim a gente não consegue colocar sentido naquilo que a gente faz. E não é isso que eu quero para vocês. Espero que vocês pensem o contrário disso, saiam dessa mentalidade de fuga, dessa coisa do happy hour e possam realmente
fazer com que a circunstância concreta de vocês virem a sua vocação, vire realmente de fato aquilo pelo qual tu entrega o teu coração e domina de verdade. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 220, espero que tenham gostado. Amanhã estaremos novamente aqui no começo do dia para a nossa live número 221, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.